Meus irmãos, mais um domingo estamos em conexão, estamos unidos, não pessoalmente, presencialmente, mas Deus nos dá o privilégio de podermos ao mesmo tempo buscá-lo e adorá-lo, e isso para nós, sem dúvida, é uma grande alegria. Então, nesse espírito de louvor, de gratidão a Deus, abramos as nossas Bíblias no último livro das Escrituras, Apocalipse, capítulo 5, leiamos os versos 9 a 14, lembrando que estamos em culto, então em casa, nada de brincar com cachorro, de ficar olhando para o lado, brincando com coisas, distraído com qualquer coisa. Lembre-se que você está na presença do Deus, único Deus verdadeiro, Senhor do universo, diante de quem nós devemos temer e tremer, devemos reconhecer a sua santidade, a nossa pequenez e louvá-lo por sua graça. Assim, nesse espírito de culto, abramos as nossas Bíblias no capítulo 5 de Apocalipse, a partir do verso de número 9, diz assim: E entoava um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi de toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: Aquele que está assentado, àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Meus irmãos, este trecho de Apocalipse, no capítulo 5, exalta a Deus pela salvação. E é um dos textos mais profundos, mais belos, que evidenciam esse momento glorioso da própria igreja. Nós vemos os 24 anciãos e os 4 seres viventes diante de Deus. Os 24 anciãos, 12 mais 12, são os representantes da igreja do Antigo Testamento e do Novo, representando, portanto, a igreja de todos os tempos. Os 4 seres viventes são querubins, que representam a criação. Então reparem que toda a criação e os eleitos, na representatividade figurada desses seres, eles estão adorando a Deus, adorando a Cristo, porque só o Senhor é digno de tomar o livro, de abrir os selos, de, portanto, operar a salvação planejada e implementada pelo próprio Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Porque Ele é digno de operar a salvação, também Ele é o único digno de receber todo o louvor que podem produzir os homens. Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Este, meus irmãos, deve ser o desejo do coração de cada um de nós. Se você percebe aquilo que Cristo realizou por você, se você tem consciência daquilo que Deus realizou em Jesus Cristo, então esse aqui é o seu cântico. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, ao Pai e ao Filho, ao Espírito que aplica toda esta obra, seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É isto o que toma e transborda o nosso coração pela obra maravilhosa, magnífica de Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos curvar as nossas frontes, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela bênção de podermos estar juntos, ó Deus, virtualmente,
Gostaríamos de estar presencialmente juntos e clamamos a Ti que esse dia, ó Deus, se avizinhe, seja o mais breve possível o tempo que nos separa, ó Deus, dessa comunhão presencial. Pedimos que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, que o Senhor receba o culto que a Ti é prestado, não porque há sinceridade no nosso coração apenas, não porque nós estamos prestando este culto, mas por causa e através de Jesus Cristo. Unicamente por causa de Cristo é que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 11, Trindade Santíssima, hino de número 11. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso culto, abramos agora na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, leiamos os versos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim a Escritura: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, na estrutura da carta de Paulo aos Romanos, é exatamente neste texto que Paulo começa a fazer as suas aplicações. Ele começa falando da sua responsabilidade como apóstolo, porque sou devedor do Evangelho de Cristo a todos, a bárbaro, a romano, a cita, a livre, a escravo, a todos. Ele fala uma acusação, ele pronuncia uma acusação contra toda a humanidade, que a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, e mostra exatamente na homossexualidade o seu ápice, o desvio completo de Deus, a perda do referencial, onde o homem então perde-se em si mesmo, o homem já não sabe o que é. E isso porque, ao invés de adorar o Deus verdadeiro, passou a adorar os deuses produzidos por seu próprio coração, os ídolos. Então Paulo mostra que nem o senso comum, a norma da lei gravada no coração de todo homem, que faz com que o gentio que não tem lei haja de conformidade com a lei muitas vezes, e também o judeu que tem a lei especificamente dada em linguagem humana, ambos fracassaram, ambos não conseguiram realizar qualquer justiça pessoal. Então Paulo vai mostrar que Abraão, antes de ter lei, já foi justificado por sua fé. E por isso ele mostra que a justiça, na verdade, não está no esforço humano por conquistá-la, mas está na fé no único Salvador. É a justiça de Cristo, tanto a justiça ativa, a sua lei, o cumprimento da lei por nós, como a justiça passiva, quando ele se entrega para morrer por nós, o que poderíamos chamar de justificação e redenção. Apenas em Cristo que nós temos isso, e isso é pela fé. Então, Paulo mostra que por um só homem veio o pecado no mundo, por outro a ressurreição e a vida. Mostra que nós somos filhos, que nós fomos adotados mediante a fé. Então ele mostra que nós não somos mais escravos da lei ou do pecado. Esse é o estado do ímpio, esta é a condição do ímpio. Tudo que o ímpio faz é pecado, até as suas melhores obras reconhecidas pelos homens, porque mesmo isto ele faz tendo a si mesmo como centro. Ele não faz para Deus, ele faz para si mesmo, para a sua própria glória. Portanto, o que marca o ímpio é viver na carne, a escravidão do pecado, e o que marca o crente é a vida no Espírito, a justiça, a santidade. Ele, a partir do capítulo 9, então fala da predestinação, fala que mesmo os judeus, tendo originado neles, Deus fez através dos judeus, Deus trouxe todas as revelações, os profetas, os apóstolos e o próprio Cristo. Ainda assim eles se desviaram, mas nada mudou, porque na história de Israel, nem todos os israelitas eram salvos, nunca foi assim. Não era o fato de ser descendente de Abraão que fazia com que a pessoa fosse necessariamente salva. Olhando para a história dos reis de Israel e de Judá, nos livros dos reis, das crônicas, nós vemos tantos períodos de afastamento, onde seguramente a maioria do povo se perdia. Então Paulo diz, não mudou nada. Os eleitos de Israel continuam sendo salvos, só que agora numa igreja numa igreja internacional. Nada mudou. E então ele encerra esta sua doutrina, falando então dos desígnios de Deus magníficos, maravilhosos. A partir do verso 33 do capítulo 11, ele faz uma doxologia, reconhecendo que todo o propósito de Deus de salvação é muito acima da nossa compreensão, especificamente falando-se até mesmo da predestinação, da eleição. Homem algum pode explicar isso, como que Deus soberanamente elege e como que o homem naturalmente age por sua livre agência. Deus, embora tenha preterido a maioria,
estes procuram o inferno por sua livre vontade, aliás, livre agência, com uma vontade escravizada pelo pecado. Então, chegamos no capítulo 12, quando Paulo, então, fala que nós devemos olhar para as misericórdias de Deus. Essas misericórdias de Deus é o que está afirmado anteriormente, quando ele diz que foi que Deus resumiu todos na desobediência, para que ele então use de misericórdia para com todos, no verso 32 do capítulo 11, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então vejam, o judeu tinha lei, o gentio tem o senso comum, ambos fracassaram, ambos estão perdidos. Então Deus resumiu todos na desobediência, para usar o mesmo método de salvação para judeu e gentio, que é a fé em Jesus Cristo. A misericórdia de Deus, essas misericórdias que são citadas por Paulo aqui no verso 1, apontam exatamente para o que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Então reparem que a consciência disto, quando nós percebemos a grandeza, a profundidade do amor de Deus, da glória, da graça de Deus em Cristo, é que nós rendemos a nossa vida a Ele diariamente. Não é uma imposição a si mesmo, não é um fingimento, não é uma imitação, é algo natural, é resultado do nosso reconhecimento da obra magnífica de salvação que nós fomos alvos, todos os eleitos. Então, conscientes disso, nos rendemos a Deus em adoração diária, dedicando a nossa vida, atos, palavras e pensamentos conscientemente a Ele. Não nos modelando pela época do mundo em que nós vivemos, mas buscando sempre em Deus e nas Escrituras o modelo adequado de vida, transformando constantemente a nossa mente, voltando para as Escrituras. O crente, ele tem uma ação centrífuga em sua vida, ele constantemente é atirado para fora do caminho, o mundo o atrai, mas as Escrituras têm uma ação centrípeta, buscando novamente o crente de volta para o caminho. Então, a única forma de vencer essa atração para fora é nos dedicarmos de tal forma ao conhecimento de Deus nas Escrituras, que essa força seja maior do que essa que nos atrai para fora. E assim nós vamos renovando sempre o nosso entendimento, para não nos deixar convencer das coisas do mundo, e assim nos desviar do caminho. Precisamos, meus irmãos, sempre refletir na nossa vida. Essa época é uma época bastante importante. É uma época onde crentes fracos, crentes vazios, muitos vão se desviar. Muitos vão gostar de não vir à igreja, da obrigação de ficar vindo à igreja, eles vão se desviar. Mas aqueles que estão apegados a Deus de fato, eles vão perceber nisso também uma ocasião de crescimento, de perceber nas dificuldades a oportunidade de reafirmar a fé, de dizer, é o que eu creio e daqui eu não saio. E vão crescer diante de Deus. Então é isso que esperamos dos crentes, que ao invés de se acomodarem no desleixo, que de fato redobrem, tripliquem, quadrupliquem a intensidade da busca de Deus e sairão deste momento de crise fortalecidos, que é o que Deus espera de cada um de nós. Meus irmãos, vamos curvar as nossas frontes, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque Tu nos dás a ocasião do culto tão magnífica, tão maravilhosa para nós. Não há momento mais aprazível, não há momento onde a nossa alma se rejubile, ó Deus, como na presença do Senhor. Ó Deus, é uma presença especial, específica. É certo que estamos na Tua presença a todo momento, a cada dia,
E devemos buscar o Senhor no nosso trabalho, nos nossos afazeres, lazeres, o que quer que seja. A nossa conexão contigo jamais pode cair. No entanto, em momentos como esses, é que nós, ó Deus, olhamos para Ti sem qualquer desvio, sem qualquer outra coisa que atraia a nossa atenção. São momentos deliciosos da nossa alma contigo. E, ó Deus, também percebemos o nosso pecado, ao olhar para Ti e vermos, ó Deus, a Tua santidade, a Tua glória, em nós se manifesta vividamente as manchas dos nossos pecados. E, ó Deus, hoje pedimos a Ti especificamente, que nos ajude a compreender, ó Deus, o quanto o mundo nos atrai, e o quanto devemos buscar o Senhor, para não sermos modelados pela presente época. Para que nós estejamos firmes, estabelecidos na Tua presença e buscando o Senhor, ó Deus, de todo o coração. Ó Deus, dedicar a nossa vida a Ti é a nossa alegria. O Senhor não precisa de nós para absolutamente nada. Nós cultuamos a Ti com a vida e os beneficiados somos nós mesmos. Abençoa-nos assim, ó Deus, com essa consciência, conscientes das misericórdias do Senhor, do propósito magnífico de salvação que o Senhor realizou em Cristo, e que seja isso então a nos levar naturalmente a nos render completamente ao Senhor. Perdoa-nos os pecados, perdoa-nos quando nos desviamos, perdoa-nos quando o mundo nos pareceu mais aprazível do que o Senhor. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 74, sinceridade. Este é o momento que, quando estamos reunidos como igreja, nós dizimamos e ofertamos. Eu lembro a igreja, os irmãos, da necessidade de continuar fazendo isso. Nós temos as causas locais, causas missionárias, para continuar a contribuir. Graças a Deus, Deus tem nos dado sustento. Vamos agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas depositados. Vamos lembrar desse momento como uma ocasião de culto também, porque tudo o que fazemos a Deus deve ser como expressão da nossa gratidão. É obediência, mas além de obediência, gratidão, culto e adoração. Hino de número 74, sinceridade.
nesse momento, nós vamos orar agradecendo os dízimos e ofertas que têm sido depositados nas contas da igreja. Lembro os irmãos que nós estamos levantando uma oferta para os pastores de Angola. Estive lá 2 vezes e sei da necessidade daqueles irmãos. Os pastores recebem extremamente pouco e este pouco vem da arrecadação das igrejas. A igreja, a denominação em si é muito pobre. E mesmo falando da realidade de Luanda, que é a capital, quanto mais das províncias, que são os estados, às vezes igrejas em tribos, a arrecadação é ínfima, mas além disso, as igrejas estão fechadas por determinação do Estado. E não há um equipamento midiático tão eficiente como nós temos. As igrejas pobres não estão nem transmitindo os cultos, a grande maioria. E isso faz com que os irmãos estejam dispersos, os pastores sem qualquer sustento. Então, por causa disso, nós estamos levantando uma oferta. Os membros da igreja têm a disponibilidade das contas para depositar esses recursos que deverão, essa semana, serem enviados para Angola. Não podemos passar mais tempo, cada dia é um dia a mais de carestia e de sofrimento. Então, por isso, provavelmente no máximo até terça ou quarta-feira nós faremos isso. Os irmãos que ainda não fizeram e têm a disposição para o fazer, façam logo, façam até no máximo terça-feira, porque na quarta, se Deus permitir, nós faremos o depósito, tá bom? Então lembremos dessa situação que está dentro também do que nós costumamos pedir para que Deus ampare os missionários e aqueles com quem os missionários trabalham, as igrejas dos povos. Vamos agradecer os dízimos e ofertas, porque Deus tem sido generoso para conosco. Vamos pedir pelos enfermos, pedir que Deus abençoe, que Deus dê a cura conforme a vontade dEle. Entendamos que a pandemia não está fora do propósito de Deus. Todos os que morrem, os crentes que morrem na pandemia, tenham a plena certeza que foi exatamente aquilo que Deus determinou antes da fundação do mundo. Nada saiu do propósito de Deus. E nós sabemos que o céu está em festa pela chegada de muitos dos nossos irmãos. E nós lamentamos o fato de não termos contato com eles momentaneamente. Nos lembramos da família enlutada do nosso irmão Diácono Carlos, tão querido, tão prestativo, né? A memória que eu guardo dele é de uma pessoa até certo ponto quieta, mas sempre prestativo, sempre atento, sempre fazendo aquilo que a igreja necessitava, alguém muito presente, de forma que lamentamos a sua morte pelo fato de não termos o contato com ele. Mas sabemos que o céu está em festa e que Ele está muito bem. Então, oremos pela família enlutada, oremos por outros que têm perdido também seus entes queridos. Essa época é uma época talvez um tanto atípica. Temos sabido de algumas tragédias que parecem não ser comuns. É uma época em que Deus tem permitido muito sofrimento. E nós devemos, sem dúvida, fazer uma reflexão. Inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, que nós façamos uma reflexão na própria vida. Deus certamente não está agradado com essa geração de crentes. Precisamos rever a nossa própria vida. Vamos agradecer a Deus, portanto, a sua provisão e o seu cuidado na vida dos crentes, especialmente nesse período de pandemia. Vamos orar também por nossa
por nosso governo, né? Algo tão sinistro, algo inimaginável. O Brasil está à deriva porque os governantes simplesmente não se entendem. E quem padece, obviamente, é o povo. Então nós temos aí poderes exercendo autoridade muito além da própria competência, interferindo ideologicamente. Precisamos pedir a Deus que intervenha nesse governo, abençoando e dando forças àqueles que querem fazer o que é correto, e quebrantando e se levantando contra aqueles que querem usar esta pandemia por motivos pessoais ou políticos. Que a mão de Deus seja sentida no governo desse país, deve ser a nossa oração. E vamos orar também por nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, pedir que Deus continue a fortalecer nossos irmãos, componentes da mesa do Supremo Concílio, a começar do nosso irmão reverendo Roberto Brasileiro e sua casa, e também abençoe a cada igreja local, que seja cada uma delas baluarte, que sejam fiéis à palavra, que não sejam igrejas psicologizadas que pregam autoajuda e que tudo vai ficar bem no sentido humano. Ainda que haja morte, está tudo bem, porque Deus está no controle. Foi o que aquela mulher disse a Elias quando seu filho estava morto: mulher, vai tudo bem? Sim, vai tudo bem. É isso, é saber que Deus está no controle. Então, este é o nosso ponto de vista, aliás, não nosso, das Escrituras, e não pode haver outro. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque tu nos dás o alimento. Sabemos que até para aqueles teus filhos que estão desempregados, embora passem por alguma privação, temos a plena certeza que o Senhor os tem assistido. Ó Deus, rogamos que abençoes grandemente aqueles que estão contaminados com o Covid. Tem misericórdia, ó Deus, e que os teus filhos encontrem no Senhor sempre o alívio e a paz, esperando no Senhor e na tua vontade, que não se apeguem exageradamente a essa vida, como se a morte fosse um terror, fosse a antessala do inferno. A morte é glória para o crente, e que cada crente, ó Deus, contaminado ou que esteja enfrentando alguma enfermidade severa, tenha, ó Deus, essa perspectiva no Senhor. Espere no Senhor e na tua vontade. Pedimos, ó Deus, que consoles as famílias enlutadas exatamente com a glória dessa verdade. Aqueles que foram no Senhor estão na glória, estão muito melhor do que nós. E que assim, ó Deus, sejam consolados pelo Senhor e pelo teu Santo Espírito. Pedimos, ó Deus, que abençoes os missionários. Sem dúvida, ó Deus, com os seus recursos tão diminuídos por causa da alta do dólar, da alta do euro, tem misericórdia, ó Deus. Sabemos que o Senhor também os tem assistido. Movimenta a tua igreja para que possa também socorrê-los. Socorrer os campos missionários, as necessidades de irmãos nossos em países, ó Deus, com menos recursos do que o nosso. Abençoa, Deus, também te rogamos esses povos, que sejam assim, ó Deus, abençoados por ti, e que de uma forma miraculosa, da forma como só o Senhor pode fazer, no meio dos escombros, das desgraças e do choro, haja, ó Deus, salvação e bênção. Haja, ó Deus, coisas magníficas como resultado de tudo isso. Só o Senhor, ó Deus, é aquele que tem poder para realizar. Ó Deus, também pedimos em favor do nosso governo. Ó Deus, rogamos a Ti que abençoes aqueles que têm procurado o bem, agir por justiça, com conceitos, ó Deus, verdadeiros. E pedimos, ó Deus, que o Senhor quebrante o coração daqueles governantes ímpios, inescrupulosos, que querem buscar, ó Deus, benefícios pessoais e políticos. Que a tua mão se levante contra estes, para a tua honra e para a tua glória, e por misericórdia, ó Deus, o teu povo.
Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe também grande e ricamente a mesa do Supremo Concílio, Reverendo Roberto Brasileiro, sua família, todos os componentes, ó Deus, da comissão executiva. Pedimos também por todas as igrejas locais que sejam firmes e fiéis. Pedimos, ó Deus, por todos os crentes espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que sejam assim firmados e mantidos pelo Senhor e aprendam a viver para a tua glória tão somente. Oramos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos entoar alguns cânticos e o nosso irmão Israel, então, nos conduzirá nesse tempo. Primeiro cântico, Quero Louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero te amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. O segundo cântico é a adoração. O Senhor manifesto tua glória.
Bom, meus irmãos, para nossa edificação, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, leiamos o verso de número 27. Efésios capítulo 5, verso de número 27. Diz assim a Escritura: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Lerei novamente: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo momento do culto e agora pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por tua santa palavra, que o Senhor nos humilhe, que o Senhor, ó Deus, faça ruir toda resistência, todo orgulho, toda soberba, e faz com que nós assim, ó Deus, nos modelemos prazerosamente por tua santa palavra. É a nossa oração no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos neste verso que acabamos de ler o segundo objetivo que nós temos visto da obra de Jesus Cristo em relação à sua santa e amada igreja. Vimos na exposição do verso anterior, no domingo passado, que o apóstolo utiliza uma conhecida estrutura na língua grega para especificar exatamente propósito. Ela é traduzida exatamente por essas introduções dos versos 26 e 27, para quê? No português é óbvio, para que especifica propósito, por isso que é assim traduzido. Inclui no grego uma conjunção causativa, dando esta ideia de propósito com um subjuntivo. Essa é a construção. Assim, o verso 25 indica o tipo de amor que o marido deve ter por sua esposa, sem dúvida, especificando que é um amor prático, que é um amor ativo, não é meramente emocional, exemplificado exatamente no amor que Cristo tem por sua igreja, que a si mesmo se deu por ela, diz o apóstolo Paulo. Esse é o modelo do amor do marido por sua esposa. Portanto, o marido pleno do Espírito, lembrem-se, nós não podemos perder de vista esta ideia, tem que estar no nosso radar constantemente esse contexto. Paulo está falando dos relacionamentos dentro de casa daqueles que são cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito é o que está no contexto de todos estes ensinamentos. Ele, portanto, o marido deve empenhar a sua vida em função de sua esposa para o seu suprimento, para a sua proteção. Contudo, e isso é muito interessante, nós já falamos disso no domingo passado, quando Paulo fala do amor de Cristo por sua igreja, ele também, sem dúvida alguma, encontra ocasião para falar, para dissertar do assunto de Cristo para com a sua igreja, do marido para com a esposa. Os dois assuntos são tão próximos que Paulo, quando começa a falar do amor do marido para com a esposa, exemplifica em Jesus Cristo, ele como que faz uma digressão. Uma digressão é como se fosse um desvio, mas que no caso ainda tem fortes ligações com o próprio assunto que ele estava tratando, ou seja, o amor do marido para com a esposa. Ele exemplifica no amor de Cristo, e o amor de Cristo é tão grande que ele se sente cativado por o assunto e continua no assunto do amor de Cristo por sua igreja. Mas, como já falamos, a figura do casamento é a melhor ilustração para o amor de Cristo para com a sua igreja. É a maior e a melhor figura nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo,
novo para falar do amor de Deus por sua igreja. Daí ser tão fácil para o apóstolo transitar de um tema para o outro, sem nenhum aviso prévio. Devemos entender, meus irmãos, portanto, que nos versos 26 e 27, Paulo não está falando do amor do marido por sua esposa, não é isso. Ele está falando do amor de Cristo por sua igreja. Mas, por ser o casamento a melhor ilustração exatamente do amor de Cristo por sua igreja, é possível e necessário extrair alguns ensinamentos também sobre o amor que o marido deve ter pela sua esposa. Mas é muito importante pontuar isso. Não é este o assunto. Não é disso especificamente que o apóstolo está tratando. Ele é tomado pelo amor de Cristo por sua igreja e faz uma espécie de digressão. Começa a falar disso. Como Salomão, que ao escrever Cantares, um poema à sua querida esposa Sulamita ou Sunamita, vê-se o amor de Cristo pela igreja, em Cantares nós podemos e devemos também enxergar isso, não apenas o amor de Salomão por sua esposa amada, mas também o amor de Cristo por sua igreja. Nós também, de forma reversa, devemos fazer aqui. É possível extrair princípios do amor de Cristo por sua igreja e aplicá-los ao relacionamento do marido cristão, aquele marido cheio do Espírito Santo em relação à sua esposa. Então, meus irmãos, notemos e afirmemos algo que já citamos. Temos aqui o segundo objetivo que Paulo especifica como resultado da obra de Cristo para a sua igreja. O primeiro está afirmado no verso 26, que fala, vamos dizer, de uma obra inicial, de um primeiro estágio da aplicação da obra de Cristo para a sua igreja. Cristo a separou, Cristo a purificou, Cristo a santificou. Isso se deu mediante a lavagem da palavra de Deus, é o que diz o apóstolo Paulo. Assim, meus irmãos, entendamos que é mediante a aceitação, mediante a assimilação das Escrituras, que a igreja foi efetivamente santificada e purificada. Não há conversão sem ouvir os conceitos das Escrituras, e não há santificação sem obedecer os conceitos das Escrituras. Tudo está centrado aí. A igreja foi santificada e foi purificada por meio da lavagem das Escrituras. Isso, meus irmãos, indicou nos maridos, abordando figuradamente esse texto que fala do amor de Cristo para com a sua igreja, abordando figuradamente, podemos reconhecer responsabilidades do marido quanto ao necessário sacerdócio do lar, a responsabilidade dos maridos de investirem pesadamente, prioritariamente na vida espiritual da sua esposa. Identificamos, ao expor esse verso domingo passado, que o maior problema com isso, com essa responsabilidade dos maridos, é a falência que os maridos mostram em relação à sua própria vida espiritual. Por negligenciarem a vida espiritual deles, então eles nem mesmo consideram o investimento necessário na vida espiritual da esposa. Ora, meus irmãos, se os maridos negligenciam e fracassam na sua própria vida espiritual, como é que eles vão investir na vida espiritual da esposa? Não é possível dar aquilo que não se tem. Bom, olhando então para a segunda razão, o nosso texto de hoje, a segunda razão pela qual Cristo morreu, Cristo se deu por sua igreja, diz o apóstolo Paulo, foi para apresentá-la gloriosa. Meus irmãos, nós temos aqui temas tão profundos das Escrituras que nos fascinam. Reparem no início do verso 27, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa.
Reparem, meus irmãos, já de início, para quem Cristo vai apresentar a igreja? Paulo diz, a si mesmo. Cristo vai apresentar a igreja gloriosa a si mesmo. Como Deus, Cristo a receberá em glória no último dia. O verbo traduzido por apresentar aqui, guarda na língua grega uma qualidade de ação que mostra algo completo, acabado. É como se Paulo estivesse se referindo ao projeto da igreja terminado, consumado. Se fosse um edifício, seria o momento da igreja receber o seu ápice. Ela está pronta, acabada, terminada. É curioso, meus irmãos, que em outras partes das Escrituras vemos o próprio Filho preparando a igreja, mas para entregá-la gloriosa ao Pai. Todavia, como Cristo e o Pai são o único Deus, um único Deus, eu e o Pai somos um, então este presente que é dado ao Pai, sem dúvida alguma, também é algo que é dado ao próprio Cristo. Esse presente que o Pai recebe, chamado igreja, acaba sendo também para o próprio Filho, para o próprio Espírito. Há um só Deus. Não há como separar uma pessoa e dizer, isso só essa pessoa faz, isso só essa pessoa recebe. É o único Deus. Mas o que é a glória da igreja? E aqui, meus irmãos, descemos alguns degraus no conhecimento da teologia. Como podemos entender esse conceito? Como a igreja é glorificada? Seguramente, meus irmãos, não tem a ver com alguma aura brilhante, como se na ressurreição nós ficássemos brilhando, como se isso fosse glória. De jeito nenhum. A luz, a resplandecência é apenas uma figura de glória. Nada há exatamente em brilhar glória. O próprio diabo se transforma ou assume a forma de um anjo de luz para enganar pessoas. Lembremos, meus irmãos, de alguns princípios já afirmados na exposição dos capítulos anteriores. Nós estamos há alguns anos expondo a carta aos Efésios. Toda a glória pertence a Deus. Lembremos disso. Não há qualquer fonte de verdadeira glória fora de Deus. Não há nenhuma fonte de glória que não seja o próprio Deus. E isso, meus irmãos, entendemos por uma questão de mérito. O mérito é todo divino. Ele fez tudo. Tudo que se vê é obra dele. Qualquer capacidade que algum ser criado manifeste, foi ele quem deu e é ele quem opera. Não há como, portanto, qualquer um ser, qualquer criatura apresentar algo em que Deus não esteja implicado como Criador, como a fonte de glória, como originador. Mas então, não há glória em nada além de Deus? Bom, sim, há glória fora, entre aspas, de Deus. Esse conceito é até difícil de apresentar porque toda a criação, todo o mundo, toda a existência ocorre em Deus. Deus tem que estar presente para garantir a criação, porque a criação não tem existência própria. Mas vamos entender, fora do foco de Deus, nós também encontramos glória. Mas reparem, glória emprestada. Glória que é de Deus, mas refletida nos seres que Ele criou. Continua sendo a glória apenas dele. A glória do homem é ser imagem e semelhança de Deus, a chamada imago Dei. Na criação estão estampados os atributos divinos que manifestam a sua glória. Então a glória que vemos na criação, no homem, nos anjos, é glória de Deus. Então, meus irmãos, é possível ver glória em outras coisas, na forma do fascínio, da grandeza, da beleza, da sabedoria, da majestade, mas tudo como reflexo, nada tendo glória em si mesmo, sendo refletido assim, sendo refletida a perfeição de Deus em tudo que foi criado.
Reparem, meus irmãos, são exatamente os atributos comunicáveis, ou seja, as características do ser de Deus que foram transmitidas ao ser humano no ato da criação. Isso é imagem e semelhança de Deus. Os atributos que estão no ser de Deus que Ele comunicou ao homem são exatamente estes que constituem a nossa imagem e semelhança de Deus. É a mesma coisa. Essa é a Imago Dei. Mas a Imago Dei plenamente recuperada, é disso que Paulo está falando. Esta é a glória da igreja no último dia. Estamos falando da consumação, quando a escatologia não tem mais qualquer ainda não, só o já, tudo que foi prometido e realizado por Deus se consuma. Qualquer coisa ainda a ser cumprida em nós já não existe. Não é como o nosso tempo em que nós já somos salvos, mas ainda temos um corpo que se degenera, ainda temos pecado na vida, somos salvos, mas ainda não plenamente. O momento que Paulo aponta é para a consumação. A igreja está pronta. O resgate de toda a humanidade, a verdadeira humanidade conforme criada por Deus. É evidência, meus irmãos, da plenitude da ressurreição final. Apresentar a igreja pronta, terminada, é apresentá-la ressurreta. É a vivência do novo padrão de humanidade inaugurado na ressurreição de Jesus Cristo. Quando, meus irmãos, recuperaremos a gloriosa humanidade, a glória da humanidade que foi perdida quando Adão caiu. Na queda, a Imago Dei, a imagem de Deus, permaneceu no homem, mas torcida, desfigurada pelo pecado. No último dia, voltaremos ao patamar original de glória, quiçá ainda maior, ainda mais exultante, porque então, naquele glorioso dia da ressurreição final, o próprio Deus estará encarnado no nosso meio, vivendo conosco, coisa que Adão nem mesmo sonharia em viver um dia. Mas há outra esfera da glória da igreja que precisa ser destacada. Reparem, meus irmãos, que no primeiro aspecto, esse que acabamos de falar, a igreja manifesta a verdadeira humanidade criada por Deus, santa, perfeita, recuperada na morte e ressurreição de Cristo. Portanto, a glória de Deus no homem, sua Imago Dei plenamente recuperada. Tão recuperada a ponto de Deus ser também homem em Jesus Cristo, sendo o Rei dessa nova humanidade por toda a eternidade. A perfeita identificação entre Deus e homem é recuperada na encarnação e de forma especial na ressurreição de Cristo. Mas não confunda, é importante entendermos isso, não confundirmos identificação com mistura. Quando falamos dessa identificação, não estamos falando de transformação. Deus não se transforma em homem, não se torna homem, nem homem se torna divino. Não há confusão das duas naturezas. Apenas enfatiza-se que o ser humano, como criatura, agora reflete Deus em um status, em uma posição mais intensa e profunda do que no início, na humanidade do eterno Filho de Deus. Agora Deus também é homem. A divindade continua divina, a humanidade continua humana, mas Deus tem também uma natureza humana. E essa identificação de Deus sendo também homem jamais foi pensada por Adão no início. Certo, mas há um outro aspecto, um aspecto também muito interessante, no qual a igreja reflete intensamente a glória de Deus. E esse aspecto, meus irmãos, é a obra consumada, a obra realizada por Deus em Cristo. Veja, a história da queda do homem é uma história de usurpação, ou melhor, uma tentativa
de usurpação. É provável que o dia mais feliz do diabo, certamente falando-se, portanto, do ser já caído, não do glorioso anjo de luz antes da queda, mas do ser já caído chamado diabo ou Satanás, possivelmente o dia mais feliz de sua existência caída foi exatamente o momento em que, sob os atentos olhos de Deus, Deus permite que ele vá e tente Adão e Eva. Certamente, meus irmãos, a queda do homem foi para o diabo um momento, entre aspas, de júbilo, sob os atentos olhares de Deus, não apenas contemplativos. Deus não apenas estava vendo o que o diabo fazia, mas olhos soberanos. Deus estava no controle e permitia que o diabo fizesse aquilo. Então Satanás acessa o Éden e propõe a desobediência para aqueles gloriosos seres, macho e fêmea, criados à imagem do próprio Criador. Talvez, meus irmãos, até mesmo para a surpresa do diabo, aquele primeiro casal adere à sua revolta contra o Criador. Posso imaginar a satisfação de Satanás naquele momento. É como se ele pensasse: estou bagunçando o mundo criado por Deus, roubando-lhe a glória. Agora esses seres estarão muito mais ligados a mim do que ao Criador. Eu serei para eles uma espécie de Deus, pois ao invés de seguir os passos do Criador, vão seguir a mim e jamais poderão voltar ao relacionamento com o Criador. É como se o diabo dissesse: está consumado. E o diabo estava certo, mas vamos entender isso. A queda do homem era tão irreversível quanto a sua própria. O diabo não poderia reverter também sua queda. O homem não podia desfazer aquilo, e o diabo sabia disso, porque ele também não podia voltar atrás na revolução que ele causou no céu. Ele sabia que não havia volta para aquilo. Não existe, meus irmãos, perdão de Deus como o praticamos. O perdão de Deus só pode ocorrer mediante o pagamento da dívida por causa da perfeita justiça de Deus. Por isso, o homem não podia voltar atrás. Nós não temos justiça para reparar. Como que eu, pecador miserável, que tantas vezes pequei por obras, palavras e pensamentos, omissões, como é que eu vou exigir que essa justiça seja reparada? Como é que eu vou exigir de alguém que repare essa justiça, se eu não a tenho? Eu sou injusto. Eu sou injusto. Como aquele que é injusto exige justiça? Como aquele que pratica injustiça exige reparação da justiça? É ilógico. Pode não dizer, para não dizer até mesmo insano, impossível. Como se reparar algo que não tem? Eu não tenho justiça. Eu não tenho justiça a ser reparada. Não é possível, portanto, não é lógico pedir reparação daquilo que eu não possuo. Certamente não estou sugerindo que o crente vive da mesma forma que o ímpio, vive na escravidão do pecado. Quando falamos que somos pecadores, que não temos justiça, isso, meus irmãos, se aplica mesmo ao crente, aquele que tem natureza regenerada, sem dúvida. Embora sejamos muito melhores do que os ímpios, somos, o crente tem que saber isso, não é orgulho pessoal, somos melhores, o mérito é todo de Deus, da graça de Deus, somos melhores porque a graça de Deus nos regenerou. Ora, se nós somos regenerados, a nossa vida tem que ser muito diferente, muito mais em direção a Deus, agradável a Deus nesse sentido do que o ímpio, mas ainda assim, temos pecados em nossa vida, embora não sejamos mais escravizados pelo pecado como são os ímpios. Igualmente, meus irmãos, não temos justiça pessoal, não somos perfeitos, então, para exigir qualquer reparação.
Por isso que o nosso perdão não pode exigir qualquer pagamento para que nós perdoemos. No entanto, Deus, sim, Ele é perfeito. Deus, sim, sua justiça é imaculada. Enquanto nós precisamos abrir mão de reparação para perdoar alguém, e tem que ser necessariamente assim, porque nós não temos justiça a ser reparada, embora seja típico à humanidade não exigir qualquer reparação prévia para que possamos perdoar, no caso de Deus, meus irmãos, isso jamais pode acontecer. Deus exige reparação. Seria o equivalente se Deus simplesmente não fizesse caso dos nossos pecados. Se Ele fizesse vista grossa aos nossos pecados, seria como Ele deixar de ser justo. Seria aceitar a imperfeição, assimilar o pecado dos homens. Portanto, isso está fora de questão quanto ao ser divino. A misericórdia de Deus não se manifesta em deixar para lá os nossos pecados. Não, a misericórdia de Deus é melhor do que isso. Ao invés de deixar para lá os nossos pecados, a misericórdia de Deus, como vimos até em Romanos hoje, ela providencia o pagamento da nossa dívida. Ela faz com que nós quitemos a vida, não nós, mas alguém que quite a nossa dívida. Ele providencia o pagamento, a satisfação de nossa dívida de sangue, para que possa, por fim, anular a dívida, nos perdoar. Isso, meus irmãos, como obviamente fica diante do entendimento de todo crente, isto o Senhor fez através unicamente de Jesus Cristo. Por isso o diabo sabia que a queda do homem era irreversível, de fato, pois o homem passou a estar na mesma condição que ele. O homem se tornou injusto, sem possibilidade de em si mesmo satisfazer a justiça de Deus. Ele está perdido, de fato. No entanto, a alegria do diabo durou pouco, porque logo após o homem ter caído, imediatamente após, Deus já anuncia a salvação do homem em Gênesis 3,15. Deus nunca providenciou um propósito de salvação para os seres espirituais, mas o fez para o homem, que é a imagem e semelhança dele. Embora nem todos os homens sejam salvos, mas a espécie humana não se perderia por completo. Seria salva na representatividade dos eleitos. Aí está, meus irmãos, então, a igreja gloriosa novamente num outro aspecto. A glória de Deus manifestada efusivamente na igreja, ao destacar que o propósito soberano de Deus, mesmo com a livre agência de homens e demônios, mesmo que olhando pareça que os seres caídos fazem aquilo que eles querem, o Senhor efetuou salvação dos seus eleitos. Ponto. Quem pode contra o propósito e a salvação de Deus? Deus fez conduzir a história, mesmo nos constantes desvios do seu povo no Antigo Testamento. Nós falamos na liturgia, olhando para os reis de Israel e Judá, quantas vezes eles se tornaram apóstatas, desviados de Deus. Mesmo através de um frágil bebê, nascendo, cuidado por pecadores, Maria e José, José e Maria, mesmo sofrendo perseguições já nesse estado tão infantil, neste bebê em quem estava o próprio Deus, neste bebê que era o próprio Deus em figura humana, este bebê nasceu para viver e morrer pelos eleitos. Durante a história, o Senhor encontrou pessoalmente, houve um caminho de Damasco para cada um de nós, onde Cristo se manifestou pessoalmente a nossa vida, a cada eleito, e transformou a vida deles, os santificou, os guardou,
E o diabo, meus irmãos, nada pôde fazer a respeito disso. Nada. Jesus disse: aqueles que o Pai me deu, ninguém os tira de minha mão. Meus irmãos, a apresentação da igreja pelo Filho, no último dia, mostra de uma forma incomparável a soberania, a sabedoria, o amor de Deus. A igreja gloriosa exalta então o glorioso Deus. Assim, a recuperação da humanidade verdadeira, o primeiro motivo, e a consumação da obra de salvação levada a cabo pelo próprio Deus, manifestam a glória de Deus na igreja, a ponto dos serafins terem que cobrir suas asas, aliás, seus olhos, com duas de suas asas. Na sequência do verso, Paulo dá pistas de que tem ainda em mente a responsabilidade do marido para com a esposa. Embora não esteja objetivamente falando disso, ele não perdeu de vista que o assunto que engloba tudo isso, o assunto que motivou essa digressão era exatamente isso: o amor do marido por sua esposa. E essa pista nós vemos no texto quando ele levanta algumas coisas muito interessantes que são agora tomadas como ilustrações para a própria igreja. Veja, ele diz que o Senhor apresentará a igreja gloriosa no último dia, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ora, todo marido sabe que a esposa não será jovem para sempre. Com o passar do tempo, a esposa mostrará inevitavelmente manchas na pele, rugas e outras coisas que são típicas do avanço da idade. Não há como o marido evitar que isso aconteça, nem mesmo plásticas dão jeito nisso. O passar dos anos é inevitável. Algumas mulheres, em meio a um certo pânico por causa da não aceitação da idade, transformam-se em verdadeiros monstros disformes. No entanto, quanto à igreja, Jesus diz que é o contrário. Quanto mais passar o tempo, mais se aproxima o momento de maior, completa e perfeita exuberância dela. A exuberância está com o passar do tempo. Quando Cristo por fim apresentar a sua igreja, não estará mais desgastada, mas renascida, eternamente jovem em seu relacionamento com Cristo. Ela será santa e sem defeito, perfeita como presente a si mesmo. Deus em Cristo nos prepara para ser o mais glorioso presente de Deus para si mesmo. Falando-se, meus irmãos, os deveres dos maridos para com a esposa, aqui então há algo que se manifesta de forma fundamental. O investimento do marido na vida da esposa, em trazer o mantimento para dentro de casa, em guardar e zelar da esposa, não visa principalmente a sua estética, não está fundamentado em uma visão de uma esposa sempre jovem, mas a manifestação da obra de Cristo em sua vida. É certo, meus irmãos, que a aparência é algo importante. Uma mulher ou mesmo um homem desleixado em sua aparência, ele não está sendo um bom cristão. Mas não é o mais importante. O apóstolo Pedro exorta as mulheres nestes termos: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3, 3 e 4. Meus irmãos, os maridos devem compreender
não apenas compreender, mas aceitar as mudanças que ocorrem no corpo da esposa. E essas mudanças nem sempre ocorrem em função da idade. Uma moça que tem filhos, certamente a cada gravidez o seu corpo vai sofrendo e se desgastando. O marido quer filhos, mas às vezes impõe à mulher que tem um corpo de uma mulher que jamais concebeu. A estética, ela é importante, mas dentro dos limites e de acordo com a época da vida da mulher. O homem deve se alegrar com as virtudes de sua esposa, vê-la santa, vê-la honesta, vê-la apegada firmemente a Deus, tão bela interiormente, que tal beleza ofusca as transformações exteriores da velhice. Ele continua amando intensamente a esposa, mas não está apenas olhando o exterior está desgastado com a idade. Ele olha o seu coração. O homem deve aprender a olhar para o coração de sua esposa e não apenas para o seu corpo. É isso, meus irmãos, que vai manter o marido realmente apegado à esposa todos os dias até que a morte o separe. Para tanto, é condição sine qua non, condição única, vital, investir na vida espiritual dela, a fim de que a esposa seja entregue a Deus em seu último dia nesta terra, como uma mulher crente, uma mulher piedosa, uma mulher dedicada a Deus acima de tudo, que busca a glória do Senhor. Este é o papel do marido. Essa é a esposa que é a glória do marido, aquela em quem ele vê e trabalha para ver a glória de Deus. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 298 da Igreja ao Fundamento. Vamos cantar aquilo que Cristo fez por sua igreja, mas vamos nos lembrar que isso também ilustra o que os homens, maridos, devem fazer pela sua esposa. Hino de número 289. Graça trabalhou, e quando
Meus irmãos, encaminhando-nos para o final do culto, vamos fazer uma oração final, recebemos a bênção apostólica, após o que o culto estará encerrado e as classes já têm os seus links para acessarem para a escola dominical. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração por podermos te adorar, distanciados, ó Deus, mas unidos no mesmo Espírito e no mesmo corpo de Cristo. Ó Deus, nós te louvamos e te adoramos por tão grande graça de Deus. O Senhor, ó Deus, que não apenas nos santificou, nos purificou, não apenas nos separou para ti, e isto, ó Deus, por meio de tua palavra, como também nos destina para a glória eterna. E uma vida, ó Deus, quando viveremos a plena humanidade, a mesma humanidade que Cristo hoje vive em glória. Que propósito magnífico! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que seja isso. Nós temos informações, mas ainda assim não sabemos do ponto de vista da existência o que seja isso. É magnífico, é maravilhoso. Ó Deus, e com base nisso, suplicamos que despertes, ó Deus, os maridos da tua igreja, para que não sejam negligentes com a própria vida espiritual, e assim, ó Deus, também sejam negligentes com a vida espiritual da esposa e dos filhos. Tem misericórdia, ó Deus, e causa um avivamento nos santos homens, teus filhos, teus servos. Desperta-os, ó Deus, para a realidade, acima de tudo, do Senhor, para que vivam, ó Deus, buscando o teu reino e a tua justiça de fato em primeiro lugar. Mas o que nós vemos são crentes interessados em serem bons funcionários, crentes que estão interessados em buscar do Senhor a bênção sobre as suas empresas. Tem misericórdia, ó Deus. Os crentes olham apenas para a formosura da igreja, não veem o coração, vivem apenas a exteriorização, não vivem, ó Deus, aquilo que está dentro. Tem misericórdia, ó Deus. Desperta a tua igreja, desperta os homens, para que sejam líderes dedicados, para que sejam maridos dedicados, pais dedicados, crentes dedicados. Ó Deus, só o Senhor pode fazer isso. O avivamento vem do alto como uma obra da soberana graça do Senhor por teu Santo Espírito. É isto que clamamos. Aviva o teu povo, a começar dos homens, para que assumam o seu papel dentro e fora de casa como crentes, tendo, ó Deus, de fato, a prioridade no teu reino e da tua justiça, vivendo para o Senhor e não para si mesmos. Tem misericórdia, nós te rogamos, para que os maridos olhem para as suas esposas e tenham como a maior, incomparável satisfação enxergar o coração delas como piedosos, apegados a ti, santos, puros, vivendo para a tua glória. Que bênção é para o marido reconhecer isto em sua esposa. Esta de fato é a glória que o Senhor tem para o marido no casamento. Ver, ó Deus, na própria esposa a glória do Senhor, refletida, presente. Que assim seja, que nós, ó Deus, não tenhamos outros olhos, que nós não tenhamos outro tesouro que senão a ti somente. Na nossa vida, na vida da esposa, na vida dos filhos, na vida da igreja, é a nossa oração. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, o ensino, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, estejam, meus irmãos, convosco, sobre toda a igreja de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.
Meus irmãos, nos lembremos aí alguns avisos. Lembremos do estudo de quarta-feira, tem sido bem assistido, mas certamente outros irmãos poderiam também assistir. Tem sido muito interessante, estamos estudando as leis em Êxodo, compreender o conceito dessas leis, como elas eram aplicadas e vividas, e entender como isso poderia ocorrer nos nossos dias, em que sentido. Tem sido muito interessante. Então, às quartas, às 20 horas. Na quinta-feira nós temos a reunião de oração, não nos esqueçamos disso. Continuemos a orar pelos nossos irmãos, continuemos a ligar uns para os outros, a mostrar a nossa atenção, nosso cuidado mútuo, né? Que é muito importante. Continuemos a orar pela família do nosso irmão Diácono Carlos, falecido na igreja de Cidade Ademar. Pedir que o Senhor continue a consolar os familiares. Vamos orar para que Deus conceda o mais rápido possível a cura para o coronavírus, que é a única coisa que efetivamente vai resolver o problema. Quer um tratamento, quer uma vacina, algo que resolva de forma eficiente, para que nós, finalmente, para que o mundo possa retomar suas atividades. Vamos orar por isso. Então passemos à escola dominical. Que Deus abençoe a todos.